prazer estar com vocês, adorando a Deus e ao nome dele mais uma noite. Eu convido você que está aqui a se colocar de pé. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos escutar o leão rugir nesta noite, que ele possa falar no seu coração. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. E ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade.
terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você possa abrir o seu coração, se derrame na presença dele, cante conosco, clame o nome dele. Você veio aqui nesta noite para adorar, amém? Então adore pelo que ele é e não pelo que ele faz. Aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Você mesmo, desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Olha o que ele está dizendo para você nesta noite. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado no
meu coração. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Sejam bem-vindos a mais uma live Metanoia Grow Up. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Ageu e aos irmãos da PIB que vieram participar do nosso culto hoje e ao pastor Ageu que liberou o Abel para ser nosso preletor da noite, amém? Eu quero chamar o Lucas para fazer a oração inicial e fiquem ligados. Compartilhem a live para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus de hoje, amém? Amém? Vamos estar orando agora neste momento, para este culto, e para que Deus revela, através hoje do Teu Filho, através das nossas vidas hoje, nós possamos sair daqui cheios da bondade, do tremendo amor de Deus e do Espírito Santo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade aqui na Tua presença, Deus. Pai, que o Senhor nesta noite possa vir receber nosso culto racional a Ti, Deus. Pai, nós estamos aqui nesta noite para Te entregar, Senhor, o nosso melhor. Deus, receba neste momento o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Fala, Pai, através de nós, através da palavra que vai ser lida aqui nesta noite, através do preleitor, Deus. Pai, abençoa este culto em nome de Jesus. Amém. Estamos resolvendo um pequeno probleminha, mas nós vamos passar um vídeo hoje. Vamos fazer um culto um pouquinho diferente de novo. Vamos ver o vídeo e depois eu chamo minha mãe aqui para analisar o vídeo, amém?
Enquanto estamos resolvendo esse probleminha, quem quer sorteio hoje? Ah, já foi? Então tá bom, vou falar de sorteio do mesmo jeito. É um doce da padaria nosso. Eu não estou com ele aqui na mão, mas depois a gente entra em contato com o sortudo da noite. Mas para participar, você que está na live, temos as mesmas regrinhas de sempre. Tem que compartilhar, tem que curtir e tem que comentar. Eu quero participar, amém? Eu quero participar para a gente poder saber, para pôr seu nome na lista, né? Para poder sortear. A galera daqui, se quiser, também posso pôr, amém? Então, vamos fazer o sorteio no final da live. E enquanto isso... Escrevam, marquem os amigos de vocês na live, para que mais pessoas possam assistir e participar. Vamos assistir o vídeo, amém? Pois bem, agora o som está decidindo dar problema, mas... Bem, vamos assistir. Som. A paz do Senhor, amém? E hoje a tecnologia está dando um olé na gente aqui.
Eu só queria deixar uma palavrinha bem rapidinha, né? De acordo com o vídeo, só para lembrar, foi por você. Foi por você, por você, por você, por você, foi por nós. Ele veio, Ele foi e Ele está aqui nos nossos corações, presente. Então sempre há, né, uma maneira da gente reagir. Procure reagir pensando em Jesus Cristo. Como Ele faria, faça como Ele. Assim, uma alegria ter Jesus no coração, porque em meio à tempestade Ele nos socorre, e é tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Lembre-se sempre disso, amém? Eu quero chamar nosso Ministério de Louvor, para cantar mais um louvor, para a gente adorar a Deus, e em seguida a Belzinho está preparada aí já, na expectativa para trazer uma palavra de Deus abençoada para a gente. Amém.
dele nessa noite. Amém? Foi? Ok. Antes de eu chamar o Samuel aqui para orar pelo Abel, eu quero lembrar vocês do sorteio. Sorteio de um doce. Qual que é o doce? Não sei. Tortinha de morango. Isso aí, tortinha de morango da padaria Pão Nosso. Participar do sorteio tem que escrever "eu quero" aí no chat. Amém? Marquem os amigos, compartilham e curtam. Samuel? Amém? Abel? Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Aí, a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria podemos estar na casa do Senhor. A palavra do nosso Deus nos ensina que quando viemos à casa do Senhor é para nós nos alegrarmos. E hoje nós estamos recebendo a visita do Abel, dos nossos irmãos da Igreja Batista, a qual eu tenho muito prazer em estar em comunhão com vocês, e o corpo de Cristo também. Nós queremos neste momento abençoar a vida do Abel. Deus vai estar trazendo uma revelação através da vida dele. Nós acreditamos nesse tempo profético que está acontecendo sobre a nossa geração, sobre a nossa juventude. E eu gostaria que você na sua casa e vocês aqui, irmãos, se colocassem em pé neste momento, todos os irmãos. Estenda suas mãos em direção à vida do Abel neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós pedimos a Ti, Senhor, que a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder esteja sendo derramada, Senhor Jesus, sobre a vida do Abel neste momento, Pai. Que a Tua palavra rema venha fluir através da vida do Teu filho, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, ele possa ser usado como canal de bênçãos para abençoar nossas vidas. E quem está aqui neste lugar, nessa casa de oração, e quem está na sua casa. E nessa noite possamos receber o pão dos céus, que é o Senhor, Pai, através da vida desse jovem. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Glorifica Ele.
Amados, é um prazer estar aqui com vocês, para juntos estarmos louvando, abençoando a Deus. Os irmãos que desejarem podem se assentar. Antes de iniciarmos, eu louvo a Deus e agradeço porque eu não tenho como negar que o Espírito de Deus, Ele está com o seu vento, com o seu amor e com o seu calor sobre esta igreja, sobre esse lugar e com certeza sobre a sua casa, sobre o seu lar, você que está nos acompanhando. Sem nenhum combinado, sempre o Espírito tem nos abençoado para que nossos cultos e tudo que nós vemos a falar e a cantar culmine para o mesmo lugar. Eu estou feliz porque nada que nós cantamos, nada que nós vimos hoje fugiu daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu espero que assim esse vento do Espírito também fale ao seu hoje. Antes de nós entrarmos na palavra que eu tenho para os irmãos, eu gostaria de iniciar com uma pequena história. Essa história é uma história real. Você não precisa abrir a sua Bíblia para me acompanhar, mas essa história está lá em Números, capítulo 21, dos versos 4 ao 9. Essa história aconteceu, então, há muitos anos atrás, quando o povo de Israel peregrinava no deserto. Louvado seja Deus, porque Ele abençoava aquele povo em todo momento. Eles eram saciados pela provisão que Deus dava para eles e venciam até batalhas por meio do poder que Deus os dava, por meio da provisão do Senhor. Eles estavam rodeando a terra de Edom, quando o coração deles se angustiou. E de repente, eles, pela 12ª vez, naquele deserto, eles falam contra o seu Deus. Eles chamaram o maná com o qual Deus os alimentava, o pão que descia do céu, de miserável. Chamaram de desprezível aquilo que o próprio Deus tinha entregue a eles. O Senhor Todo-Poderoso, que os tinha conduzido, alimentado e cuidado deles. Eles desejavam o Egito, não desejavam mais o deserto que Deus tinha preparado para eles. Pelo seu pecado, então, o povo é castigado e serpentes brotam daquele lugar. Elas são chamadas de ardentes por causa do seu veneno. Junto com o calor daquele deserto e a sede que aquelas pessoas passavam, aquilo era terrível. Eles trouxeram dor e morte ao seu acampamento por causa do seu pecado. Arrependidos, então, aquele povo clama a Moisés que ore a Deus. Moisés orasse a Deus e pedisse: nós estamos arrependidos, nós sabemos o que nós fizemos. Por favor, peça para que Ele nos perdoe, para que Ele mande essas serpentes embora. Moisés ora e Deus então diz para ele o seguinte: Moisés, faça uma serpente, levante ela num poste, e aquele que olhar para essa, acendeu o carvão e com bronze ele moldou uma serpente. Pegou uma vara e a estendeu no meio do acampamento. Todo aquele que olhasse para aquela serpente e reconhecesse o poder de Deus, não da serpente, mas o poder do Deus que perdoa e cura, esse seria liberto. Esse seria liberto da morte, seria liberto do mal. Muitos anos mais tarde, em uma pequena conversa à noite, um homem será lembrado dessa história, que logo mais viria a se repetir. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta. Em João, no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero ler com você os versículos do 1 até o versículo 21. Então, João 3, versículo 1, e o texto nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos:
como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: eu digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende dessas coisas? Eu asseguro-lhe que nós não falamos do que conhecemos e testemunhamos. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitaram o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O texto, eu peço para você, fique com a sua Bíblia aberta, acompanhe junto comigo a exposição dos versículos. O texto começa nos apresentando um homem fariseu, Nicodemos. E os fariseus, eles eram a casta, o grupo mais estudioso, mais seguidor da lei que você podia arranjar ali em Israel. Nicodemos não só era um fariseu, mas ele era um mestre daqueles. Ele era um professor, um teólogo. Ele estudava a palavra e talvez não houvesse ninguém ali em Jerusalém que praticasse tão bem a lei quanto o mestre Nicodemos. Porém, Jesus não perde tempo a dizer para Nicodemos, e olhem só, Nicodemos, ele era um fariseu corajoso. Você pode dizer: ele se encontrou com Jesus à noite? Sim, mas ele disse algo que nenhum fariseu tinha coragem de dizer: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Versículo 2 nos diz isso. Todos os fariseus viam o que Jesus fazia, mas eles preferiram, por orgulho, acusá-lo de trabalhar para demônios ou de ser um falso profeta, ao invés de dizer o que Nicodemos disse: eu sei que você veio da parte de Deus. Mas Jesus não perde tempo. Nicodemos pode ser um grande seguidor da lei, pode ser um ótimo fariseu e um grande conhecedor da palavra, mas é necessário nascer outra vez. É o que Jesus nos diz no versículo 3. E esse novo nascimento, meus irmãos, ele é marcado. Eu gostaria de destacar hoje 3 aspectos desse novo nascimento. 3 aspectos que Jesus nos mostra durante esse texto, que são necessários para que se nasça outra vez. Nós iniciamos então no versículo 3. Eu gostaria que você se lembrasse disso. Necessário é nascer outra vez. Portanto, necessário é ser transformado. Esse é o nosso primeiro ponto. O novo nascimento que Jesus apresenta no versículo 3 para Nicodemos, ele é essencial para ver o reino, é o que Jesus diz. E não só ver, mas depois, no versículo 5, ele diz para entrar nesse reino. Mas esse nascimento não é qualquer nascimento. Esse texto poderia ser traduzido também para nascer de cima, nascer dos céus. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, é necessário que você nasça do céu.
Ou seja, um nascimento que não vem de mãos humanas, que não é carnal, que não é material, que não depende de você, Nicodemos, mas que depende de Deus. É um nascimento que ele vem dos céus para você, e não que você entrega para os céus. É uma ação de Deus na sua vida. É o que Jesus está dizendo nesse versículo. Não é simplesmente uma mudança de hábitos, mas é uma transformação radical, trazida pelo próprio Espírito de Deus para a sua vida. Nicodemos não entende ainda, né? Ele pergunta, e chega a ser até interessante, ele pergunta, mas como eu posso nascer sendo velho? Eu acho que você não está querendo dizer que eu devo entrar no ventre da minha mãe de novo, né? Eu já sou velho, isso é impossível. Parece um questionamento meio bobo, mas quantos ainda não entenderam isso? É só olhar para quantas pessoas se apaixonam e vão atrás de teorias e ensinamentos sobre reencarnação. Não é nada mais que isso. É eu nascer e nascer e nascer várias vezes, várias vidas, tentando por meio das minhas obras ir melhorando a cada passo. E daí um dia, quem sabe, eu chegue no ponto, no auge, onde eu finalmente me achego nos céus. O questionamento de Nicodemos não é tão bobo assim, quando nós vemos tantas pessoas que seguem ele e que acham que viver para Deus, e que acham que se achegar aos céus é questão de nascer e nascer e nascer e nascer na carne. Por isso Jesus explica, e ele explica de uma maneira muito melhor. Eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, ao versículo 5. Embora a nossa mente viaje agora para o momento do batismo, para aqueles que já são batizados, Jesus não está falando necessariamente do batismo. Mas quando ele fala nascer da água, Nicodemos, ele tinha duas ideias que ele poderia lembrar. Primeiro, da água que ficava na entrada do templo, ou no pátio do tabernáculo, que purificava e o sacerdote lavava suas mãos com ela. A água é um símbolo de purificação, de pureza. Nascer da água é nascer e ser limpo dos pecados. Jesus está resumindo: nascer de novo, nascer dos céus, é ser livre da escravidão do pecado, é ser limpo das suas mazelas, é poder se livrar do pecado que consome a carne. Além disso, a água nos lembra de João Batista, aquele que gritava no deserto: arrependam-se. Nascer da água é se arrepender dos seus pecados. Nascer da água é deixá-los para trás e entregar a sua vida ao Espírito Santo, ao nosso Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer dessa água purificadora, se não for limpo dos seus pecados. Ninguém pode ver o reino de Deus se não se arrepender daquilo que estava para trás, dos pecados com o qual nasceu. E do Espírito também, lembrando mais uma vez que esse nascimento não vem por meio da sua obra, ou por meio simplesmente do que você faz, mas é um nascimento que vem entregue pelo Espírito do próprio Deus, o Espírito Santo que sopra aos nossos corações. Jesus firma o seu ensinamento no versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós temos uma cultura, e talvez um entendimento, eu digo nós, nessa esfera maior, que eu vejo em muitos lugares, e as pessoas lá fora têm essa ideia de que todo mundo é filho de Deus. Eu me surpreendo quando eu vejo pessoas achando que alguém em adultério morre, que nunca se arrependeu disso, e que ele está agora nos braços do Pai, gozando de alegria eterna, sendo que em vida nunca se arrependeu, nunca nasceu de novo. Eu me surpreendo quando eu vejo como que nós achamos que o reino de Deus é um lugar com portas escancaradas, onde todo mundo pode entrar. Mas não é. As portas são estreitas. Jesus está dizendo: quem nasce da carne é carne. Se não nasce do Espírito, não é Espírito, é carne. Carne morre. Só aquele que nasce do Espírito é Espírito. Só aquele que tem o Espírito Santo entra no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ele está afirmando: Nicodemos, não existe meio do caminho. Para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo, senão é carne. Não adianta. Ah, mas as minhas obras, não adianta. Ah, mas eu sigo a lei, não adianta.
Carne é carne, espírito é espírito. Versículo 7 diz: não se surpreenda por causa disso. E sim, isso é duro. Talvez isso dê vontade de falar como os discípulos em João 6,60. Isso é duro, difícil de suportar. Quem pode suportar esse ensinamento? Quem pode entender isso? Nicodemos não estava entendendo, mas a verdade é essa. Jesus, sabendo que essa é uma realidade difícil, ele diz: olha, Nicodemos, você está sentindo o vento? Sabe o vento? Olha, o vento ele sopra aonde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, você o escuta, mas você não sabe para onde ele vai. Você não controla o vento. O vento sopra onde quer. E é interessante porque a palavra grega para vento é a mesma que para espírito. O espírito sopra onde ele quer. Todo aquele que nasce do espírito não foi por poder nosso. Sim, é duro, mas é o Espírito que faz a obra. Nós pregamos, mas o Espírito ele vai soprar aonde ele quer, e ele trará aqueles que são de Cristo para o seu reino. Qualquer um, até aquele mais improvável. Quem lembra de Saulo? O perseguidor da igreja, implacável. Ele sentiu o gosto do sangue nos seus lábios, os seus olhos se admiravam ao ver Estevão ser apedrejado. Mas um dia, a caminho de saciar o seu desejo, a luz de Jesus cega aquele homem. O Espírito Santo de Deus chega na vida dele. 3 dias depois, ele está curado, pregando o Evangelho como se nunca tivesse sido um perseguidor da igreja, sendo perseguido agora. Porque o Espírito sopra onde ele quer. Lembram-se de Filipe? E recebeu um anjo e disse: vá, Filipe, por aquele caminho. E o anjo não explica nada, Filipe só vai. E de repente passa um etíope. E o Espírito fala para Filipe: Filipe, acompanhe essa carruagem. E de repente, aquele homem que já estava no seu caminho de adoração ao Senhor, está lendo o profeta Isaías, e Filipe então evangeliza esse homem, e ele é batizado. O vento sopra onde ele quer, tanto que Filipe é arrebatado dali, e dali a pouco você acha ele em outro lugar. E o texto nos diz, lá em Atos 8, que ele ia pregando o Evangelho. O Espírito sopra aonde quer. Esse é o novo nascimento, essa é a transformação que Jesus tem para nós e para aqueles que Ele oferece. É isso que o Espírito Santo faz. Ele transforma, e não é qualquer transformação, é uma mudança radical. Porque eu digo isso que é verdade, meus irmãos. Muitos podem ser transformados sem realmente ser transformados pelo motivo certo. Há muitos que deixam de beber, mas não necessariamente eles deixaram de beber porque foram salvos. Há muitos que deixam de fumar, mas não porque deixaram seus pecados para trás. Há muitas opções para ser transformado no mundo. Por isso, essa transformação tão fantástica, que nós não conseguimos entender, mas nós só conseguimos sentir, ela precisa da fé. Necessário é ter fé. E esse é o meu segundo ponto nessa noite. Se o primeiro era que é necessário ser transformado, agora para nascer de novo é necessário que você tenha fé. O texto continua e Nicodemos mais uma vez pergunta: como pode ser isso? Como pode ser nascer de novo? E Jesus, e eu imagino aqui Jesus falando, não com um tom autoritário, mas ele só olhando para Nicodemos e pensando: você é mestre em Israel, Nicodemos. Como que você não entende dessas coisas? E Nicodemos só abaixando a cabeça e pensando: pois é. Como você não entende, Nicodemos? Nicodemos, eu não estou falando de nada novo. É a ideia.
Como que você não entende, Nicodemos? Você é mestre em Israel. O que eu estou falando aqui é o que acontece em todas as histórias que você conhece de cor. Em todos os capítulos de Gênesis, Êxodo, Levítico, em todos os profetas, em todos os salmos que você conhece, Nicodemos, isso estava lá. O Espírito estava soprando lá. Desde o princípio, os homens são salvos, não pelas obras, mas pela fé. É isso que a palavra nos diz. Jesus, no versículo 11, vai dizer assim: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam. E vocês, os fariseus, Nicodemos, vocês são os caras que mais estudam. Vocês são os maiores conhecedores de Bíblia que eu tenho aqui em Israel, mas vocês não conseguem entender o que eu estou falando. Som? Versículo 12. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Eu lhes falei de coisas terrenas. Vocês deveriam entender do que eu estou falando. Todo o texto que vocês conhecem, toda a Bíblia está cheia de histórias, cheia de figuras que referenciam a mim. Cheia de figuras terrenas, firmadas aqui do Evangelho, os sacrifícios que vocês oferecem todos os dias, a lei que vocês seguem, os grandes heróis que vocês viram, todos eles falaram de mim. Sacrifícios se referem a mim, estão aqui. Os heróis que vocês conheceram viveram pela fé. Abel, assim como eu, o autor de Hebreus diz que pela fé o sacrifício que ele ofereceu para Deus foi melhor. E que pela fé, até o sangue dele clamava após sua morte. O texto nos diz que Enoque foi arrebatado pela sua fé. Lá em Hebreus 11 também. Em Gênesis, Abraão foi feito justiça diante de Deus, porque ele creu. O texto nos diz, Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Não foi por nada que Abraão fez, mas pelo que ele creu, pela fé que ele teve. Como você não entende, Nicodemos? Sendo que você talvez conheça mais Abraão do que a maioria dos israelitas. Ninguém jamais subiu ao céu. Versículo 13. Jesus é o único que já esteve lá e voltou. Ou seja, Nicodemos, só eu conheço o céu. Vocês precisam crer no que eu estou dizendo, no meu testemunho, para que vocês conheçam o céu também. Para que vocês sejam transformados, para que vocês nasçam de novo, para que conheçam as coisas que eu tenho para lhes mostrar. É de mim que vocês precisam. É acreditar no que eu estou dizendo, no que eu estou fazendo. Porque nenhum desses homens subiu ao céu. Nenhum desses homens estava lá desde o princípio, mas eu estava. A fé, Nicodemos, ela precisa ser mais que só um sentimento. Sentir a sua fé é muito bom e é necessário, mas fé é prova científica, se você quiser dizer assim. Não é isso que Hebreus diz? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é prova, é certeza, ela é definitiva. Me prove a sua fé. A minha fé é a prova. Eu creio em Deus. Eu não preciso provar para você que Ele está lá. A fé que Ele me deu pelo seu Espírito, essa é a minha prova. Deus existe? Sim, eu creio nele. Jesus morreu e ressuscitou? Sim, porque eu creio nisso. Minha fé é minha prova. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso da minha fé, minha prova. Assim então nós precisamos ter fé no Jesus que foi levantado na cruz. E agora nós voltamos para aquela história que nós contamos no começo. Da mesma forma como Moisés levantou aquela serpente,
uma serpente de bronze. Eu serei levantado, Nicodemos. O Filho do Homem será levantado. E todo aquele que nele crê, todo aquele que olhar para aquele poste, para aquele madeiro, e entender, e crer, e ter ali a sua fé, será salvo, receberá a vida eterna, será liberto das serpentes do pecado que mordiam o seu calcanhar, o veneno que corria pelas suas veias, salvo pela fé. Isso é nascer de novo, é olhar para a cruz, é olhar para aquele que foi levantado, porque era preciso. Olhem bem para aquele deserto, não tinha mais nada. Ah, mas eu não quero olhar para a serpente, eu quero fazer outra coisa, eu quero um remédio. Não tem jeito. É a serpente levantada. Ou você olha e entende que Deus tem poder para te curar, ou se não, você morre. Você morre. E é isso que sobra. Todo que nele crê é fé. Você nasce de novo pela sua fé. Você é transformado pela sua fé. E transformado radicalmente. Tudo muda. Tudo se faz novo. É o que passou lá no vídeo. Novo, tudo novo. Vida nova, esperança nova. Por causa da nossa fé naquele que foi levantado. Mas fé somente precisa ter um alvo. E nós vamos entrar no nosso terceiro ponto. Romanos 10:17 diz: assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Não adianta ter fé nas coisas erradas. Há muitos tipos de fé no mundo, que podem levar a transformações diferentes. Eu posso ter fé num mundo melhor e assim mudar todo o meu comportamento. Eu posso ter fé em um Deus falso, de alguma religião falsa, e assim ser transformado em alguma coisa. A nossa fé não é em qualquer palavra. A fé vem pelo ouvir e da palavra de Deus. E João diz que a palavra é o próprio Cristo. A fé vem pelo ouvir o próprio Cristo. Necessário para a fé é ter um Salvador. É necessário ser transformado, é necessário ter fé, é necessário um Salvador. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos não sabem dizer isso de cor? Esse versículo, eu não sei qual é o mais famoso, ele é o Salmo 23. Mas com certeza, esse é o nosso versículo chave, e é claro que é. Isso aqui é evangelho em poucas palavras, isso é boa nova em uma frase. Deus tanto amou o mundo que pisou no seu maná. Lembram-se da história? O povo caiu e disse que tudo aquilo que Deus deu para eles não era nada. Eles detestavam aquela comida, eles detestavam aquilo que Deus fez. Eles estavam atolados em lama, com serpentes picando seus calcanhares. Porém, Deus ainda assim, quando Moisés clama, fala: vai lá, eu vou dar um jeito. E Deus dá um jeito. Depois de tantos anos, aquela figura da serpente levantada volta para Jesus. Deus tanto amou o mundo que Ele fez aquele único ato. Único, não tinha outro jeito, lembram? É olhar para a serpente, é olhar para Cristo. Todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá vida eterna. E eternidade maravilhosa, meus irmãos. Porque eternidade por eternidade, ela não é nada, vamos dizer assim. Não adianta nada eu viver em eternidade, por exemplo, com uma dor na minha perna, com alguma tristeza infinita. Essa eternidade é muito mais do que simplesmente viver para sempre. É viver em plenitude. Tem uma história que eu gosto muito, e conta que tinha um filho de pastor no campo assim. E um homem passava e perguntou para ele: quanto dura a eternidade? Você sabe me responder?
E o menino começa a contar a história e diz: tem uma montanha que é feita de puro diamante. Leva um dia para dar a volta nela, e outro dia se eu quiser escalá-la. Todos os dias vem um pequeno passarinho, e ele passa alguns segundinhos afiando o seu bico naquela montanha, e depois vai embora. Quando esse passarinho vier pela última vez, tiver derrubado toda aquela montanha de tanto afiar os seus bicos, daí sim, o primeiro segundo da eternidade vai ter passado. E essa eternidade com Cristo, ela é plena, ela é alegre, não tem dor, não tem choro, não há lágrima que vai nos alcançar, não há inimigo que vai nos provocar, não há pecado que invada o reino dos céus. É lá que nós vamos estar, por causa do Filho unigênito de Deus, que veio, que foi levantado, e não fugiu uma vez da sua missão. E o versículo 17, talvez a sombra do seu antecessor, mas ele é tão lindo porque ele nos diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que esse fosse salvo. Meus irmãos, e para você que está me assistindo, e se você que está me assistindo ainda não conhecia Jesus, isso é muito importante para você, entenda isso: o mundo já está condenado. Jesus não veio para condenar, porque não tem aonde bater o martelo. O mundo já está condenado. Nós nascemos atolados na lama, com serpentes nos picando. Jesus não veio para dizer: olha, eu vou mandar você para o inferno. Não, todo mundo já está nesse barco. Todo mundo já está condenado. Jesus veio para ser aquele que salva. Ele veio para ser aquele que traz uma resposta, para ser aquele que nos justifica por meio da sua graça. Se Moisés levantou a serpente, olha essa coisa interessante, meu irmão. A serpente é símbolo do quê? É até estranho a gente usar ela como sinal, como figura de Cristo, porque serpente é sinal de pecado, desde o Gênesis. Tenha certeza disso. Quando Cristo subiu naquela cruz, foi levantado, os nossos pecados, as nossas serpentes foram todas mordendo o seu calcanhar. Foi ali que ele as venceu e pisou na sua cabeça. Todas elas foram juntas. A palavra de Deus nos diz: Cristo nos remiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito, isso está lá em Gálatas 3,13. Jesus foi chamado pela lei maldito, porque esse sinal era para ser nosso. Para ser nosso. Nós éramos os malditos, mas o favor de Deus por meio de Cristo para com as pessoas que merecem o seu desfavor veio até nós. Isso é graça, é favor de Deus para aquele que não merece. Ele levou as nossas serpentes e nos incutiu justiça. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Somos feitos justiça de Deus por causa da cruz de Cristo, por causa do que Ele fez. Nossos pecados, tudo aquilo que nós merecíamos, a maldição que era nossa, foi embora. E tudo aquilo que nós não merecíamos, as bênçãos, a vida eterna, a obediência perfeita, veio a nós por causa de Cristo. Fomos feitos justiça. Isso é graça. É isso que nos faz nascer de novo. Necessário é a graça para que você nasça novamente. Assim, resta uma verdade, ela está lá no versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Recebemos eternidade, e como nós vimos, não qualquer eternidade, mas eternidade plena, eternidade de paz. Infelizmente, aquele que não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho
Esse é o Evangelho. Aquele que crê não tem condenação, mas o que não crê, este é condenado, porque nasceu condenado, morrerá condenado e morrerá de novo. Pastor Hernandes Dias Lopes nos diz isso, numa figura que ele usa, e eu achei muito interessante: aquele que nasce duas vezes morre uma só, mas aquele que nasce uma só vez, ele morre duas. Não há como fugir. Você precisa olhar para aquele que foi levantado, porque senão só há condenação. Louvado seja Deus porque Ele nos alcançou com a sua graça. Louvado seja Deus porque Ele enviou o seu Filho unigênito. Louvado seja Deus porque em meio ao caos, porque em meio ao lamaçal, Ele ouviu o nosso clamor e enviou a salvação. Encerrando aqui, meus irmãos, a nossa aplicação, aquilo que nós precisamos fazer hoje. Nós temos que todos os dias pregar esse Evangelho para nós mesmos, sendo convertidos ou não, sendo convertidos já, na verdade, precisamos nos perguntar se nós somos de fato nascidos de novo. E eu não estou falando aqui do seu batismo, porque nascer, quando uma nova vida se forma no ventre, para as mamães aí, não é no momento do parto, não é verdade? É na geração. É naquele momento em que uma nova vida nasce. É disso que Jesus está falando. Você foi gerado de novo? Nicodemos, você precisa ser gerado de novo. Quando você for, lembre-se de uma coisa. Então, para nós, que nos lembramos desse dia em que nós fomos gerados novamente, nascemos de novo, fomos tirados em meio às trevas, nós temos que lembrar que existem trevas no mundo ainda. É isso que o versículo 19 começa dizendo: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Existem trevas no mundo ainda, mas eu digo uma coisa, meus irmãos: treva nenhuma, isso não sou eu que digo, tem poder contra a luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Deixa eu perguntar uma coisa para você: se eu quiser que essa igreja inteira, ou a sua casa aí, se eu quiser que seu quarto fique escuro, o que eu faço? Eu apago a luz, eu não coloco escuridão. A luz tem que ir embora. Onde há luz não há treva. Portanto, nós precisamos ser assim também. As trevas não podem habitar em nós, porque somos feitos luz em Cristo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Eu estou debaixo da luz, não há treva que possa me vencer. Por isso a minha luz tem que brilhar, e brilhar forte. A minha luz tem que ser vista de longe. As pessoas têm que olhar para mim e têm que ver o que diz no final do versículo: as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem pratica a verdade. Quem é a verdade? O caminho, a verdade e a vida. Quem pratica Jesus é aquele que está na luz. Então pratique Jesus. Eu tenho que olhar para você e dizer: esse aí tem a cara de Jesus. Ele olha com os olhos amorosos que Jesus olha. Da boca dele saem palavras para a vida eterna, igual Jesus falava. Ele ama como Jesus amou, ele perdoa como Jesus perdoou. É assim que eu tenho que olhar para aquele que pratica a verdade, que está debaixo da luz. Portanto, meus irmãos, nós temos que todos os dias, para você que já nasceu de novo, olhe para o seu coração. Lembre-se sempre que você tem um Salvador, você tem fé nesse Salvador e que você foi transformado por Ele. Portanto, a sua luz precisa brilhar. Nós precisamos derrotar as trevas que estão no mundo e levar a luz para aqueles que estão aguardando ela. É isso que nós somos. Onde a nossa luz chegar, as trevas têm que cair. Para a glória de Deus e pelo poder de Deus. E se você que está me assistindo nessa noite, se você ouviu essa palavra até aqui, se essa palavra chegar até você, e eu espero que chegue, porque o vento ele sopra onde quer e o Espírito sopra também. Se você nunca sentiu esse vento, se você ainda não olhou para a cruz levantada de Cristo, lembre-se
versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Lembre-se que Deus amou. Lembre-se que Deus trouxe uma solução para a lama que está nos seus pés. Eu tenho uma pena daqueles que vivem sua vida inteira e não percebem que estão sendo picados. Estão cegos, eles não conseguem ver. As cobras estão picando, eles estão afundados na lama e vivem como se isso não estivesse acontecendo. Mas alguns às vezes percebem. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que você receba-o. Eu espero que Ele mande alguém ao seu lado, ou que você se levante, vá até uma igreja, converse com um pastor. Deseje Cristo. Que o vento do Espírito possa soprar na sua vida e nas vidas de todos nós que estamos aqui, para que sejamos levados para onde Ele deseja e façamos aquilo que Ele quer, pois somos salvos pelo Filho unigênito de Deus. E assim eu encerro. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, fizesse uma oração junto comigo. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor chegou-se até nós quando nós éramos ainda pecadores. É o que a tua palavra nos ensina, Pai. No meio do atoleiro de lama em que nós vivíamos, o Senhor estendeu a sua mão para nós e nos fez, Pai, nascidos de novo. Nos fez novas criaturas. Oh Deus, eu te agradeço por isso, Pai. Porque só o Senhor nos conhece antes, Pai. Só o Senhor nos conhece agora. E só o Senhor sabe o quanto somos gratos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai. E que o Senhor continue a fazer. Pai, é pelo Teu Espírito Santo que tudo acontece, Pai. O vento está soprando, Pai. Sopra nos nossos corações. Se há em mim, Pai, qualquer falta, qualquer coisa que esteja me impedindo, Pai, que o Senhor faça brilhar a sua luz e derrote as trevas. Me transforme cada dia mais. Nos transforme, Pai, e alcance aqueles, Pai, que precisam de Ti. Nos usa, Pai, se for assim o Teu propósito, mas nos leve a brilhar, Pai, em meio às trevas. Faça-nos filhos, Pai, e bons servos, Deus. Ó Deus, assim nós te pedimos e assim nós te louvamos. Amém. Pois bem, Deus abençoe, Abel. Muito obrigada pela palavra de hoje. Amém? Quero chamar aqui a Lorena para me ajudar ao sorteio. Tio Zebra, pode fazer o rufar os tambores? Se inscrevam no canal nosso no YouTube. Temos agora um canal, chama Segunda CPI Pinhal. Se inscrevam lá. Estamos começando a colocar os vídeos, as lives de hoje. Eu acho que já vai estar lá. Não sei. Amanhã vai estar lá. Mas vamos lá. Essa é a Lorena, minha ajudante de hoje. E o sortudo de hoje, que vai ganhar uma tortinha de morango da padaria Pão Nosso, é? Vamos escolher o nome? Sortudo de hoje é o Magrão. Ah, não. Olha só. Marmelada, eu acho, hein? Eu acho que foi marmelada. Eu acho que foi marmelada, hein? Mas tudo bem. Magrão, vai chegar a sua tortinha de morango. Amém? Muito obrigada. Pode? Tá bom. Você vai que eu colo. Ok, peraí. O Abel também vai ganhar uma, tá bom? A live de semana que vem, nós não faremos o culto aqui. Nós iremos para o Galpão 620 da Estiva Gerb. Nós vamos compartilhar a live de lá. Amém? Eu quero chamar meu pai aqui para dar um aviso. E logo depois quero chamar o pastor Ageu para dar a bênção final. Oi, Magrão, tudo bem? Paz do Senhor, amém? Eu e o Abel fomos privilegiados, né?
alimentamos nossa alma e amanhã nós vamos alimentar o nosso corpo. Palavras maravilhosas do Abel, que Deus colocou no coração dele, e nós agradecemos por isso, agradecemos a todos os jovens que estão aqui, a você que está na sua casa, que Deus possa entrar nesse lar e te abençoar sua vida, sua família, e assim nós levarmos mais a palavra de Deus a todos. Amanhã nós temos 2 cultos, amanhã às 9 horas da manhã, na nossa congregação, na Vila São José, das 9 às 10 da manhã. E à noite, um culto aqui especial. Nós estaremos aqui com a banda Sopro Divino, que estará nos visitando aqui. Tem alguns componentes daqui de Pinhal. Essa banda Sopro Divino, ela é um grupo de músicos que está resgatando aqueles hinos tradicionais que aos poucos está caindo no esquecimento. Nós estamos resgatando através dessa banda. Todos estão convidados a participar aqui do culto, aqui na nossa igreja, na rua Romualdo de Souza Brito, 1335, ao lado da Brutal Material. Você é nosso convidado especial para estar conosco, louvando a Deus e entoando a Deus esses hinos tradicionais aqui com a banda Sopro Divino. Quero chamar aqui o nosso pastor Ageu, que é nosso irmão, nosso amigo há muitos anos. Nós temos muito carinho por ele e por sua congregação, que tem uma pequena parte aqui nos visitando hoje. São todos nossos amigos, né? Já faz parte da nossa família, e que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém, pastor? Deus abençoe. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Pastor, é 9 horas o toque de recolher? Tá. Eu tenho liberdade na sua igreja. Quando você for na minha igreja, você vai ter liberdade também. Peço licença para vocês do Ministério de Jovens aqui. Vai lá para o teclado. Pode ser você, pode ser o tecladista. Pode ser? O Abel falou de nascer de novo, de ser transformado, de andar nas luzes, fugir das trevas, de ser uma nova pessoa, de ter ou passar por um novo nascimento, né? Não, Mi maior. Toma. Ó, vá. Ok. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão
Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Tem um pedido de oração. Luiz Felipe. Senhor Deus, Tu és santo, justo e bom, um Deus de amor. Aprendemos mais uma vez esta noite que o Senhor entregou o seu único filho para morrer naquela cruz e nos dar a vida eterna. Muito obrigado, porque hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, Teu Filho. Portanto, nós somos transformados pela Tua palavra. E o Senhor, que olha para a nossa fé, que lhe agrada, e que possamos cada dia mais crer na Tua palavra, que nos traz vida eterna. Meu Deus, eu quero colocar na Tua presença a vida do Luiz Felipe. Não sabemos, eu não sei do que se trata, qual é a dificuldade, qual é o problema, mas eu quero colocar o Luiz Felipe na Tua presença nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando esta vida, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volta para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.